chega o cara e fala assim, ó, quero abrir um portal na sua vida. Isso aqui é um relógio suíço. Tá. Tira. Toma. Pra você. Aí eu chego num lugar, eu vou ofertar um Mustang na sua vida. 2025. Chego num lugar, vou ofertar na sua vida um Rolex. Quando eu entendo o que é oferta e o que a oferta pode fazer, que tem gente que fala assim, Thiago, onde você virou sua chave pra ficar rico? Você não vira chave, irmão. Você acessa um portal celestial que Deus pega você e te coloca onde você deve estar. Senhoras e senhores, está no ar a tendência do momento, o Trendcast, o podcast mais tendência do Brasil. E hoje eu estou muito feliz e mais uma vez eu me sinto honrado porque eu tenho você aqui comigo. Você é mais do que meu telespectador, você é o meu convidado especial que está aqui comigo todos os episódios. Então, se inscreva aí no canal, ativa o sininho, comenta e compartilha para o maior número de pessoas que você conseguir. Sabe aquele grupo da família, dos amigos, que vocês usam só para jogar conversa fora? Compartilha nesse grupo mesmo, manda no direct, lá no Telegram, no WhatsApp, todos os meios de comunicação que você tiver, manda lá, porque o episódio de hoje, amigo, eu vou falar um negócio para você. Eu tô com medo até de ser processado. É nada. O meu convidado de hoje, ele é palestrante, ele também é casado, ele é pai e já mudou mais de 1.000 vidas transformadas através do seu conhecimento e daquilo que Deus entregou para ele. E eu tenho a honra, quando eu falar o nome dele, por favor, bate palma nesse estúdio. Pode derrubar, não tem problema. E você também faz barulho na sua casa e bate palma. Nós temos a honra de receber aqui hoje o Thiago Lisboa. Uma salva de palmas, por favor. Thiago, obrigado por aceitar o nosso convite. Rapaz, eu que tenho que agradecer demais da conta. Tô aqui, tô sendo muito bem recebido. Muito obrigado mesmo. E você que tá aí e vai assistir esse episódio, fique até o fim, porque nós vamos falar sobre assuntos aqui que você não vai ouvir em lugar nenhum, você não vai achar no Google, no ChatGPT, em lugar nenhum, só aqui, só no Trendcast, o melhor do Brasil. Eu estou muito feliz e eu costumo dizer que é de grande valia para nós um convidado vir e ainda mais com o seu conhecimento e tudo aquilo que você já conquistou, e você já vai percebendo que a gente está subindo de nível, né? Cada convidado que vem aqui, a gente vai subindo de nível. E hoje, certeza que a gente deu um salto muito grande por te receber aqui. Obrigado. Então, muito obrigado por tirar um tempo, muito obrigado por vir, né? A gente é de grande valia para nós. Então, mais uma vez, nos sentimos honrados e obrigado mais uma vez. Thiago, eu quero começar esse podcast como eu sempre comecei com todos os meus convidados. Quem é o Thiago Lisboa? Quantos anos tem? Aonde nasceu? Você pode falar um pouquinho desde o começo de sua vida? Eu era um improvável. E ainda continuo sendo. A gente, né, vem de uma família muito humilde. Os pais sempre buscando. Uma coisa que eu acho bacana é como os pais fazem diferença na vida dos filhos, né? E eu falo muito isso e eu faço de tudo para conseguir viver aquilo que eu prego. Eu acho muito estranho a gente falar de coisas que a gente não vive e de resultados que a gente não tem. E eu vejo que a minha mãe, cara, ela me ensinou como vencer guerras e meu pai também, cada um da sua forma. Meu pai me ensinou a nunca desistir. Mesmo quando tudo dava errado pro meu pai, ele continuava caminhando. E a minha mãe, ela me ensinou que tem guerras que você não vence pela força, mas você vence pela fé. Minha mãe vencia as guerras de joelho. E o meu pai sempre superando desafios. Então eu fui mesclando isso com meu pai e minha mãe, entendendo que tinha hora que eu ia vencer com a minha inteligência, com a minha capacidade, com o meu potencial, que eu ia vencer pela ação. Mas tinha momentos que
Deus me colocava num beco sem saída, eu percebia que ali já não era mais na lógica. Era como a minha mãe me ensinou, no joelho e na fé. Então fui passando por uma infância muito difícil, sofri um abuso sexual na minha infância, que isso me deteriorou muito emocionalmente. Na minha adolescência eu me perdi, saí dos caminhos do Senhor. Queria provar para o meu pai e para minha mãe que não existia Deus. Porque se existisse Deus, um levita da casa de Deus não tinha me abusado sexualmente. E meu avô era pastor, não acreditou no que eu contei para ele, falou que eu estava vendo muita televisão e tal. Eu falava, pô, se um pastor fala isso, um levita faz isso acontece dentro da igreja, o que eu vou fazer aqui? Então, o meu maior desafio na minha adolescência foi provar para os meus pais que Deus não existia. E eu saí dessa guerra com 6 facãozadas, 22 parafusos no corpo, 255 pontos e 33 fraturas. E não é aquela história que os caras contam aí na internet, né? Tá aqui a cicatriz, ó. A escritura é facão. Aqui eu tenho 20 parafusos, aqui eu tenho 2. Tenho os laudos, fraturei o crânio, o ombro, os 2 joelhos, o pé. Eu percebi que não adianta você querer brigar com Deus. Você sempre vai sair perdendo. Até que eu entendi que se eu continuasse da forma que eu pensava, porque, cara, tem muita gente desacreditada de Deus por feridas que carregam da infância, da adolescência. Mas só que Deus é maravilhoso, cara. E eu vejo que quando Paulo ele conhece tudo da Bíblia, ele dava aula para os seus professores. Gamaliel era um fã de Paulo. Só que Paulo só conhecia de ouvir falar. Mas ele nunca tinha tido um encontro com Jesus. E eu era esse cara. Eu conhecia porque minha mãe me ensinou, eu conhecia porque meu avô era, eu conhecia. Mas um dia eu tive um encontro com Jesus de verdade. Foi quando eu tive esse acidente de moto, que eu me fraturei todo. E eu vejo que quando Paulo ele encontra Jesus no meio do caminho ali de Damasco, dali em diante, nunca mais. Por isso que eu falo que não existe possibilidade de você ser salvo e depois deixar de ser salvo. Salvo uma vez, é salvo para sempre. Porque quem prova... O que Jesus fala para a mulher na beira do poço? Fala assim, ó, se você beber a água que eu tenho, nunca mais você vai ter sede. Então, se você não quer mais água, é porque você não bebeu água de Jesus. Você está bebendo qualquer outra coisa. Aí, quando Paulo encontra Jesus, ele nunca mais consegue ser o mesmo cara. Então, quando você tem um encontro com Jesus, porque tem muita gente pregando um outro Jesus, pode ser o Jesus filho de outro, mas não é o Jesus filho de Maria, não é o Jesus filho de Davi. Porque quando o cego olha, ele não grita assim, Jesus de Nazaré, porque podia ter outro Jesus de Nazaré, pô. Sim. Ele não grita, Jesus da Judéia, não. Ele vem pela linhagem. Ele fala, eu te conheço, cara. Você é o Jesus filho de Davi. Então ele fala da origem. Então, quando a gente conhece o Jesus da origem verdadeira, da fonte certa, nunca mais você quer outra coisa. Então, depois que eu tive um encontro com Jesus, aconteceu comigo o que acontece em Romanos 12:2. Eu não me conformei, me transformei, me renovei e eu vivi o bom, perfeito e agradável amor de Deus. Agora, uma coisa que eu achei muito interessante foi que você falou bem assim. A minha mãe era numa questão mais, vamos dizer, espiritual. Não que o homem não seja, mas o que aparenta muito é que o homem é uma questão mais braçal, de força, né? E a mulher é uma questão mais espiritual. Você que é um homem que é casado, né? Pai, tem filho, tem uma família, como que você e a sua esposa lidar com isso? Da questão, como que eu posso dizer? No momento em que é uma questão mais espiritual ou no momento que é uma questão mais braçal, como que vocês lidam com a casa de vocês? Então, eu aprendi uma coisa. Nós somos seres tricotômicos. Isso aqui eu quero ser bem profundo no que eu vou falar, para deixar bem entendido para quem está ouvindo. A maioria das pessoas, 99% das pessoas no Brasil hoje, e isso é uma estatística quase que mundial, tem países que sai fora disso, que é a Suíça, que é um país muito rico. Você tem países na Europa também que saem fora dessa estatística, mas na maioria dos países, 99% das pessoas são
de classe social média e baixa. Baixa, na realidade. E aí, cara, quando eu olho para essa estatística, eu começo a me surpreender. Por quê? Porque as pessoas não entendem o valor das sementes que carregam e das terras que prosperam essas sementes. Por quê? O homem, se ele não tiver alinhado nas expectativas com a sua esposa, e ele não tiver alinhado no seu propósito com a sua esposa, ele vai ser só mais um grande potencial que passou por essa terra. Porque não adianta você ter uma preciosa semente e plantar numa terra ruim, ou jogá-la no chão. A semente ela tem que ser plantada numa terra fértil. Então, como fertilizar uma terra? Eu sou a semente, a minha mulher é a terra. Eu preciso cuidar da minha mulher, cara. E quando eu falo desse ser tricotômico, eu falo que esses 99% das pessoas buscam dinheiro. Sim. E não encontram. O cara trabalha de janeiro a dezembro. Quando chega em dezembro, ele não consegue fazer uma viagem bacana com a família. Ele está com o cartão de crédito estourado. Ele está com o especial estourado. Ele está todo lascado, brigando com a mulher, falando que a culpa dele estar sem dinheiro é da mulher. A culpa dele estar sem dinheiro é da família, porque o filho não faz nada, que a mulher não faz nada. Só que ele buscou dinheiro o ano inteiro. Ele aguentou desaforo de gente na rua que ele nem conhece. E em casa ele brigou com a esposa. Aí quando eu começo a olhar, eu falo, mas Deus, por que o senhor me fala que eu sou um ser tricotômico? Porque a riqueza não traz prosperidade, mas a prosperidade traz riqueza. E quando eu olho para isso, eu percebo que no corpo, alma e espírito não existe riqueza, não existe dinheiro. Tenta achar dinheiro nesse tripé, não tem. Mas quando eu alinho meu corpo, minha alma e meu espírito, eu acesso um negócio que vale muito mais do que dinheiro, que é a prosperidade. E na prosperidade eu acho a riqueza. Então, o que é? Você vê pastores, você vê empresários, obesos, não cuidam da saúde, comem porcamente, não tem tempo para a esposa. Eu preciso de ir lá pregar porque eu preciso de uma oferta, eu preciso trabalhar tantas horas porque eu preciso de dinheiro. É o dinheiro, cara. E ele não tem mais conexão com Deus. Ele tem um rótulo, mas não tem conexão. Você vê Eli. Eli tinha um rótulo, mas já não tinha mais a presença. Então, quando eu consigo alinhar corpo, alma e espírito, que é o meu físico, a minha alma, meu coração, é meu sentimento, meu relacionamento com a minha esposa, meu relacionamento com meus filhos, eu alinho corpo, alma, sentimento e espírito, conexão com Deus, a prosperidade ela desce do céu na minha vida. E o dinheiro me atinge. O dinheiro corre atrás de mim. As propostas vêm até mim. Eu consigo... a minha esposa vê quantas vezes... Já teve vezes dos caras me ligaram e falaram, mano, vamos jantar aqui agora. Vem pra cá com o Pablo Marçal. Aí eu falar assim, amor, eu não vou. Ela, cara, vai o Pablo Marçal. Eu falei, cara, você acha que eu vou deixar de estar com os meus 2 filhos aqui nessa cama? Curtindo esse momento aqui que não tem volta. Pai, atrás do Pablo, o que o Pablo vai me dar? Nada. Se eu não pagar para estar lá no ecossistema dele, eu não vou ter nada com ele. E ele não está errado, é o negócio dele. Só que quando o cara foca tanto no dinheiro, ele acha que os homens podem proporcionar para ele algo que vai transformar a vida dele. Mas quando você entende que o reino, alinhado com o homem, leva ele para uma prosperidade que ninguém na terra pode dar, ele começa a parar de preocupar com dinheiro. Porque é um negócio, cara, que acontece. Eu vejo, ó, Alphaville. Alphaville é considerado um dos metros quadrados com mais bilionários do Brasil. Mas Alphaville também é considerado um dos metros quadrados com mais farmácias abertas 24 horas do Brasil. Porque a riqueza traz doença. A riqueza, quando ela vem sozinha, ela traz depressão. Ela traz filhos tentando tirar sua própria vida dentro de casa. Ela traz casais que um dorme num quarto, o outro dorme no outro, para não se separar e não ter que dividir os bens. A riqueza traz isso. Mas a prosperidade não, mano. A prosperidade, eu e a minha mulher morava dentro de um carro emprestado. Mas a gente era próspero, a gente era feliz. Passa-se 5 anos, a minha mulher me dá uma Ferrari de presente. Então, eu não estou em busca do dinheiro, mano. Desculpa, você ganhou uma Ferrari dessa esposa, e comprar uma Ferrari é muito bom.
Mas ganhar da mulher é melhor ainda. Entendeu? Então, por que você não fica procurando dinheiro, cara? O dinheiro acontece. Eu não falo pra você que eu não trabalho. Eu trabalho, mas que nem ontem. Eu cheguei em casa 3 horas da manhã. Eu não chegaria em casa 3 horas da manhã pelo meu trabalho. Mas eu cheguei em casa 3 horas da manhã pelo meu propósito. Então as pessoas confundem trabalho, potencial e propósito. Quando eu vivo de propósito, eu estou vivendo para o reino. Sim. Quando eu vivo de trabalho, eu estou vivendo para a terra. Estou vivendo para coisas que a terra vai me consumir. Então, eu tenho que entender qual é o meu propósito. E outro tripé, porque a vida é feita de tripés que nos sustentam. Nós precisamos saber coisas que são simples e as pessoas não se perguntam. E eu quero perguntar para você que está assistindo aqui hoje. Quantas vezes na história da sua vida você fez essas perguntas? Qual a sua origem? Qual o seu objetivo e qual o seu propósito? Quantas vezes você se fez essa pergunta e se respondeu de forma clara e objetiva? Porque, ó, o que é identidade? Qual é a sua identidade na realidade? Identidade, quando você pega hoje a sua identidade, vai estar lá o nome dos pais, número de RG e de onde você vem. Sim. Ok? Sabe o que a identidade está fazendo? Cumprindo um princípio. Que a Bíblia te ensina e você passa por ele todas as vezes que você vai ler ela e não percebe. Quando vai começar a história de qualquer homem na Bíblia, o que tem no primeiro capítulo? Genealogia. Quem é, filho de quem, irmão de quem, neto de quem e vem de onde? A identidade é isso. Quando você sabe de onde você vem, qual é a sua origem, você começa a entender qual é o seu objetivo. Por que eu estou aqui? O objetivo é entender por que eu estou aqui. Qual é o objetivo de você estar me entrevistando hoje? Qual o objetivo de eu ter saído de casa e estar aqui com você hoje? Precisa existir um objetivo no nosso presente. E eu preciso entender isso para saber o meu propósito. Porque quando eu entendo minha identidade, eu sei de onde eu venho. Quando eu entendo meu objetivo, eu sei por que estou. E quando eu entendo meu propósito, eu sei para onde eu estou indo. Hoje as pessoas estão perdidas porque elas se distraem em qualquer coisa porque elas não sabem o propósito. Então, viver de potencial vai te fazer ter na Terra um reconhecimento limitado. Viver de propósito, seu conhecimento não vai ser terreno, vai ser de reino. E o reino, quando sopra o nome de um homem na Terra, irmão, não tem ninguém que pode segurar. Tem caras que você olha e fala assim, mano, como que esse cara estourou? Ele não tem pedigree. Tem aquele David Victor lá do Rio de Janeiro que fala, não tem o Captain Fright, pai do pedigree. Não tem o sangue. Mas, mano, o cara vai. Porque ele não depende de recursos humanos. Ele não depende de trabalho. Ele depende de propósito. E homens que prosperam abundantemente entenderam o seu propósito. Então, mano, eu peço para vocês que estão assistindo esse episódio, que talvez vocês chegaram até aqui pensando assim, pô, hoje eu vou ver lá uma loucura, o Thiago vai falar de alguém, falar... E, cara, não. Hoje eu preciso falar para você que você precisa alinhar a sua vida. Você precisa alinhar o seu propósito. Você precisa alinhar para onde você está indo. Você precisa entender para onde Deus quer que você vá. Eu cheguei a um ponto que eu estava faturando uma média de 6 milhões de reais por mês. Uma empresa gigante, com mais de 7 mil prestadores de serviço no Brasil e na América Latina. E um dia eu cheguei para mim mesmo e falei assim, eu não preciso de Deus para fazer isso. Isso é o meu potencial. Eu sei fazer. Eu faço. Deus é eu ir na igreja, orar, tal. Aqui não. Aqui é a minha capacidade de solucionar problema. Passa-se um ano, a empresa estava faturando 14 mil reais por mês. Caramba. Deus chega para mim e fala assim, eu que faço. Aí ontem eu estava com uma mulher muito próspera, né? A gente foi lá para olhar para comprar a casa dela. Foi ontem, né, amor? E a mulher, cara, sabe, não tem não é religiosa, talvez nem congregue em igreja nenhuma.
Só que na hora que eu falei pra ela assim, eu posso orar na sua casa? Ela já começou a chorar. Ela tinha acabado de fumar um cigarro. E ela começa a chorar. Porque tem gente que entendeu a origem, cara. E quando eu olho em Gênesis, Gênesis ele vai falar que no primeiro dia Deus criou o céu e a terra. Depois Deus criou os luminares, fez separação entre as terras e as terras, as águas e as águas. Mas em nenhum momento ele fala que Deus criou a água. Aonde Deus criou a água? Não tem em Gênesis. Aí quando eu começo a olhar para isso, eu vou viajando na Bíblia e isso começa a me fomentar pensamentos. E na minha sã consciência eu começo a ver. Quando Jesus chega para a mulher do tanque, ele fala de fonte de água viva que nunca mais teria sede. Sim. Quando ele fala em Gênesis da água, ele fala que o Espírito de Deus plainava sobre as águas. Mas ele não fala de criação de água. Quando eu chego e imagino isso, eu falo, pô, o ser humano ele tem quase 80% de água no corpo. Então sabe o que o diabo usou de estratégia todos esses anos? Deixa eu colocar uma pedra e represar a fonte. Porque se eu coloco uma pedra e represo a fonte, eles não vão entender a origem. E se não entender a origem, eles não vão ter capacidade de realizar os propósitos que eles têm na Terra. Então tem muita gente com uma fonte represada, precisando tirar a pedra, para entender que ele tem muito para jorrar de dentro dele, para transformar a vida de outras pessoas. Aí, por isso que quando eu vejo que Nicodemo chega para Jesus e fala, pô, Jesus, o que eu tenho que fazer? Você tem que nascer de novo. Eu falo, mas como? Eu vou entrar na barriga da minha mãe e falar, não, você tem que batizar, cara. Nossa, forte. Por quê? Porque a água tem o poder de fazer isso. A água é o próprio Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós e nós temos mais de 70% do Espírito Santo dentro de nós. Só que nós somos tão corrompidos que a gente deixa esse pequeno espaço de carne que nós temos ser maior do que esse Espírito que vive em nós. E aí quando eu olho para Noé, a terra estava como na época de Noé? Inundada. Não, a terra estava em pecado e Deus se irou. O que Deus faz? Ele manda o dilúvio. Sabe o que Deus estava fazendo com a terra? Batizando a terra. Porque ele fala, depois disso, nunca mais a terra verá outra inundação dessa. Porque a Bíblia fala que quando você passa pelas águas, os seus pecados são esquecidos. Então a gente tem que entender qual é a nossa origem, cara. A gente tem que entender quem somos nós. A gente está muito perdido com folclores gospel, com coisas gospels assim, que não tem nada a ver com o que Cristo quer que a gente faça. Eu dou mentoria para pastores, ensinando o que é estrutura e o que é igreja. Igreja, a gente pode sair aqui agora e lá na 25 de março, e a gente tem uma grande igreja lá com milhares de pessoas para a gente pregar. Sim. Quando eu cerco 4 paredes, eu fiz um negócio, eu criei um negócio, uma estrutura. Eu tenho que entregar ali excelência para quem está ali dentro. É um centro educacional gospel, que eu ensino a palavra de Deus dentro de uma estrutura. Porque eu não preciso ter essa estrutura para falar que sou igreja, pô. Por isso que as pessoas estão tão corrompidas, porque elas acreditam que a igreja é um lugar. E aí, quando acaba o culto, elas voltam a viver a vida que tinham. Porque elas não entendem que a igreja é elas. Ali é só o templo. Ali é uma estrutura. É. Tijolo. Jesus não pregava na estrutura. Jesus pregava na rua. E hoje a gente tira exemplo de tantos homens e a gente esquece de tirar exemplo de Jesus, cara. Que é o maior exemplo que nós podemos ter de homem na Terra. Um exemplo, eu presto mentoria para empresários. E graças a Deus eu falo para eles, mano, eu não entrei na sua empresa para ser reconhecido como o melhor consultor ou como o melhor mentor do Brasil. Eu entrei na sua empresa para ser reconhecido como um homem de Deus, que depois que passou aqui, a sua vida nunca mais foi a mesma. E quando eu entro, resultados extraordinários começam a acontecer. Esses dias eu entrei na empresa de um cara, aí eu vi que tinha uma menina lá, muito bonita e tal, olhou para mim, aí eu olhei para ela olhou para mim de novo, eu olhei para ela de novo. Eu falei, beleza. Ela olhou, aí ela veio. Na hora que ela veio, eu falei, entra aqui no escritório. Aí eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Nós temos 2 guerras pra gente enfrentar aqui na empresa. Nós temos uma que é natural, nós temos outra que é espiritual. E hoje Deus quer falar com você. Ajoelha comigo aqui, você pode ajoelhar comigo aqui dentro do escritório e a gente orar? Nunca tinha falado com ela. Nunca. Então, o que acontece?
o ministério que nós carregamos, ele nos blinda de muita coisa. Eu falo que nós, homens, somos como um carro. E esse carro, ele é blindado. Agora, quem blinda esse carro? Quem blinda esse carro, primeiro é o Espírito Santo de Deus e depois a nossa esposa, cara. O Espírito Santo de Deus nos blinda do pecado. A nossa esposa nos blinda. Já teve vezes de eu querer ir para lugar. E na hora que eu estava indo, eu sabia que aquele lugar não era para estar. E a minha mulher me liga, não vai, e briga comigo, e tal. Ela estava brigando e às vezes eu não brigava de volta. Porque eu sabia que era Deus usando ela para me blindar. Porque lá eu ia tomar uma rajada do inimigo que talvez eu não ia suportar. Então, que adianta eu ter um carro blindado com uma brecha aberta? Tem homem de Deus falando que tem que comprar revólver. Então, se eu não estou... Porque cada um tem um chamado. Tem aqueles que foram chamados para ser soldados, tem aqueles que foram chamados para ser sacerdotes, tem aqueles que foram chamados para ser rei, tem aqueles que foram chamados para ser doutores. Se você não for ser chamado para a polícia, irmão, você não precisa de arma. Porque a Bíblia diz que se ele não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu estava agora lá em Minas com meu pai falou, lá no púlpito da igreja, o Thiago teve uma vez que ele andava com 3 revólveres. E eu cheguei no carro dele, tinha um revólver lá dentro que ele esqueceu, que eu cheguei muito bêbado, drogado, esqueci o carro com 38 desse tamanho dentro do carro. Meu pai foi lá, pegou o 38, tirou as balas, deixou no carro e sumiu com aquele revólver. Eu nunca mais vi o revólver. Só que depois, eu com 2 revólveres no bolso, saindo, tinha um menino da igreja, ele chama Thiago Vasconcelos. Ele para a moto atrás no sinal, eu com a caminhonete, o vidro aberto, ele vem correndo, e com aquelas brincadeiras, perdeu. E eu com o revólver no bolso. E com a mão no revólver. Era um 38. Na hora que eu olhei assim, meu coração esfriou, porque ali passou 2 coisas na minha cabeça. Se alguém quisesse me matar, tinha matado. Sim. E se eu tivesse dado um tiro, eu tinha matado um amigo. Então, se não é Deus me guardando, irmão, eu posso estar armado com o que for, que eu não estou protegido. Quem me protege é Deus. Cara, pode ter os muros mais altos do mundo, pode ter o melhor alarme do mundo, pode ter o segurança. Eu andava com 2 seguranças. Tava com a Ferrari na frente, um carro atrás com 2 seguranças. Eu aprendi, cara, apanhando muito, aprendi que Jesus, cara, ele era mais do que trilionário. Jesus é dono do ouro, da prata, é dono de tudo, mas ele quis vir numa jumentinha e não quis mostrar nada que ele tinha, sabe por quê? Senão as pessoas iam seguir Jesus pelo que ele tinha e não pelo que ele era. E tem hora que a gente quer provar para as pessoas que a gente tem algo que não vai fazer sentido nenhum para aquela pessoa. Sendo que a gente poderia mostrar para aquela pessoa o que a gente carrega. Você entende, mano? Desculpa que eu nem tô deixando você falar. Não, fica à vontade. Tô engatando aqui. Tá em casa. Tô engatando uma coisa em cima da outra, porque eu acho que fez sentido, né? Sim. O que a gente falou até agora. Tiago, eu gostaria de fazer uma pergunta e é muito... Eu acho que é mais pessoal meu do que dos telespectadores. Tiago, da onde eu vim influencia para onde eu estou indo? Cara, é uma resposta que eu tenho que te dar muito objetiva, né? Eu não posso deixar dúvida. Vamos lá. Deixa eu tirar um exemplo bíblico para não usar só o meu. Eu nasci passando fome. Meu pai não tinha dinheiro para nada. Nasci numa comunidade. E hoje sou considerado um multimilionário. Um pai de família. Amo meus filhos, amo minha esposa. Sou fiel. E isso não era uma realidade de onde eu vim. Aí quando você olha, um exemplo, Pedro. A realidade não era Pedro ser o cara onde Jesus ia firmar a igreja dele. Então eu acredito que não faz sentido nenhum. Você só tem que... Por isso que o passado é referência, não é destino. Eu tiro o meu passado como uma referência. Para lá eu não quero voltar. O sábio, às vezes, nem é aquele que sabe para onde está indo.
O verdadeiro sábio é aquele que sabe para onde ele nunca mais quer voltar. Entende? Então, quando eu entendo minha identidade, eu entendo minha origem. Mano, eu sei de onde eu tô vindo. Isso foi um processo. Só que daqui, eu sei onde eu estou, eu sei para onde eu quero ir. Então, assim, eu não acredito que tem diferença de se eu nasci numa família evangélica, eu vou me dar bem na vida. Se eu nasci numa... Eu fui um investidor da campanha do Nicolas Ferreira. Não sei se você sabe, conhece o Nicolas? Eu sei quem é. Eu fui investidor dele. Eu vejo ele nessa idade, né, tão novo e com tanto resultado. Por quê? Porque nós vivemos de decisão, cara. E se você decide, eu falo, o pecado não combina com sucesso. E se você quer ter sucesso, em algum momento você vai ter que deixar o pecado. Só que o pecado só serviu para te atrasar. Então, se o cara soubesse que um dia ele vai olhar para trás e falar, cara, eu tô com 40 anos, eu podia ter vivido isso com 30. Eu só precisava ter tirado a prostituição da minha vida, as más amizades da minha vida, a cocaína, a maconha, as drogas, os vícios. Eu só precisava ter tirado isso. Porque isso não faz sentido agora. E não precisava ter feito sentido lá atrás. Então, assim, o pecado, ele te atrasa tanto. E aí, quando eu olho um cara igual o Nicolas, eu falo, cara, o moleque é aquilo que ele fala. A gente viajava junto, ele é aquilo. Ele é um cara íntegro. Um cara que ele acredita naquele viés, ele acredita naquele posicionamento, ele não muda. Você entende? Então, e hoje a gente muda toda hora de ideia. Por isso que as pessoas não têm resultado. E a internet fica... Se você não souber usar a internet da forma correta, ela fica te prejudicando, para não falar outra. Ela fica te lascando, cara. Porque ela te dá tanta oportunidade de criar que você não foca em uma coisa. Você quer fazer tudo. E tudo não tem resultado nenhum. É o líder pato, né, que anda, voa, nada, mas anda mal, nada mal, voa mal e por onde passa tá cagando. Entendeu? Então o cara faz tudo. Você já viu o cara? Fala, eu sou pedreiro, sou pintor, sou eletricista, sou Uber, sou motorista, sou. Mas você tem resultado em quê? Em nada. Porque quem faz tudo não faz nada, cara. Então é igual na igreja. Ou você é levita, ou você é pastor, ou você é evangelista, ou você é diácono, ou você é presbítero. Mas o que você é? Não tem como você ser tudo. Tem gente que quer ser tudo que os outros é, cara. Se o cara começou a se dar bem como diácono, eu quero ser diácono. Diácono que é bom. Aí o cara começou a ser bom como colaborador, quero ser colaborador. Agora é presbítero. Não, agora a onda é presbítero. Porque o cara não entende qual é o propósito dele. Você olha para Jesus, mano. Jesus passou 30 anos vivendo do potencial. O potencial de Jesus era o quê? Carpintaria. Por que o potencial de Jesus era carpintaria? Porque o pai era limitado. O pai tinha sangue de rei, mas vivia como carpinteiro. E quantos que carregam origem de rei, mas não sabem a origem que tem, estão vivendo como carpinteiro, sendo que podia viver como rei, cara. E sabe o que eles estão fazendo? Por não querer conhecer a sua origem, estão fazendo uma geração inteira pagar pelo preço e a altas penas pelo erro que o cara comete. Jesus poderia já ter desenvolvido o seu ministério se José pega firme com ele ali e fala, nós somos rei, rapaz. Você é filho de rei, você é neto de rei, você é não sei o que, você é de Davi, pô. Ah, não, mas José, ele carpinteiro, limitando o filho ao potencial. Tem pais, Salmo 128, 127, que fala 147, 148. Não me batam aí quem estiver vendo. Está em Salmos. Está em Salmo 148, se eu não me engano, ou 138, que fala assim, os filhos somos como flechas. O problema é que os pais querem lançar os filhos naquilo que eles acham que faz sentido. É. Só que quando eu vou analisar o que é flecha e o que é lançar uma flecha, o arqueiro não lança a flecha em linha reta. Quando ele pega, ele puxa, estica o máximo que ele consegue e vai para o alto. Ele sabe para onde ele está mandando. Mas só que ele manda para o alto. Isso são os filhos. Quando eu mando meu filho para Deus,
Deus sabe o melhor para o meu filho, ele vai ter o melhor futuro. Então, se tem uma coisa que um pai pode fazer para um filho, é lançar ele para Deus. Não lança ele para a faculdade de medicina, não. Não lança ele para a faculdade de direito, não. Não lança ele para engenharia, não. Não lança ele para nada. Lança seu filho para ser um homem e uma mulher de Deus. Forte. Eu estava em Madrid agora. Eu fiquei com a minha esposa na Europa 30 dias. A gente fez uma turnê, fui visitar empresários, igrejas e tal. E agora empresas que nós temos lá também. E aí, rapaz, veio uma menina seminua. E essa menina seminua, com um rapaz segurando uma coleira e com uma focinheira. Só que tinha uma grande equipe de marketing, irmão. De videoman, de tal, com equipamentos extraordinários filmando aquele cara. E aí ele dava 4 joelhadas no chão e levantava. Só que o conteúdo estava pronto. E o que acontecia? O que acontece? Eles pegam aqueles 3, 4, 5 segundos de conteúdo, colocam na internet. O seu filho está atrás de uma tela de celular. Ele vê um cara que virou um cachorro. Seu filho pode achar a partir de agora que ele é um cachorro. Porque tem um cara que é um cachorro. Só que na realidade é só eles usando a internet para vender algo e destruir ideologicamente a nossa vida e a nossa família. Eu até criei um produto para pais e mães falando sobre isso, que eu falo como blindar a sua casa, seus filhos, e fechar as portas da sua casa para as ideologias. E sabe qual é a minha primícia? O povo de Israel sai do Egito e vai para a Terra Prometida. Mais de 3 milhões de pessoas. Dessa geração, quem entra na Terra Prometida? Josué e Caleb. Mais ninguém. Por quê? A Bíblia fala que as roupas não se consumiam, nem os seus sapatos. Quando eu olho para roupa e sapato, e chinelo e calçados, eu vejo, cara, que isso representa cultura e linguagem. Eles ficaram aprisionados durante 400 anos no Egito. Não adiantava mais você querer falar com o hebreu como um hebreu raiz, porque ele não era mais um hebreu raiz. Agora ele era um hebreu mestiço de egípcio. O jeito de falar, o jeito de andar, as brincadeiras, as piadinhas, já não eram mais de hebreus, eram de egípcios. Porque agora eles falavam a linguagem da terra que eles viviam. Então, quando eles passam 40 anos no deserto, não é porque eles erraram, pecaram, não. É porque Deus não poderia deixar aquele povo com a linguagem e a cultura errada entrar dentro da terra prometida. Então precisou de 40 anos, 10% da idade, para limpar a cultura. Entende? Então, quando eu falo de vestes e de cultura de linguagem, eu falo que dentro de casa, os pais precisam saber lavar as vestes dos filhos. Quando eu olho para Ana, o templo está todo destruído, prostituído. Ofne e Finéias estão se prostituindo dentro do templo, pegando a gordura dos alimentos. Estão fazendo tudo que não presta dentro do templo. A arca agora só era um objeto dentro do templo. Não tinha mais a presença de Deus ali. E agora a Ana, sabendo o que acontecia, porque era falado com certeza na época, ela pega o seu sonho, o seu filho, o único filho, e joga dentro de um lugar corrompido. Só que a Bíblia diz que todos os anos Ana levava uma veste nova para Samuel. Então, eu preciso lavar as vestes dos meus filhos, porque independente do lugar que ele tiver, as vestes deles vão continuar limpas. Então, as vestes dos filhos são lavadas em casa, cara. A cultura do seu filho é criada dentro de casa. Por que tem filhos hoje? Não estou apontando o dedo no você, não. Tá? Não, fica à vontade, tá tranquilo. Por que tem filhos hoje que procuram heróis como... Vamos pôr aqui a pior, vamos degradar isso aqui agora. Como Pablo Vittar da vida. Porque às vezes ouviu uma música, achou bacana, não tem maldade, não sabe o que é, aí vai procurar quem canta. Sim. Por quê?
Porque o herói de um filho é o pai. O herói de uma filha é o pai. Só que o pai está tão preocupado com dinheiro que ele não consegue estar presente. Então eu já vou aproveitar para fazer a pergunta que eu ia fazer. Bora. Quais são os maiores erros que um pai e um homem comete que acaba com a sua família? Eu acho que o maior erro que um homem faz, que acaba com a família dele, é não entender a responsabilidade do casamento antes de se casar. Nossa, é forte. Porque é cientificamente comprovado que, eu já falei isso anteriormente, várias vezes, mas vou falar novamente, é cientificamente comprovado que a paixão, ela dura de 6 meses a 2 anos e meio. E isso é um grande problema dentro da igreja. Porque os caras falam, eu preciso casar, porque senão eu vou ficar em pecado. Aí ele não casa sabendo qual a decisão que ele precisa tomar. Ele casa pelo sentimento. Tá doido pra fazer amor, cara. Então ele vou casar, senão eu vou ficar no pecado. Aí ele se casa por paixão. Tá caliente, tá aquecido. Faz amor toda hora se deixar. Sai correndo atrás da mulher pelada na rua. Passa-se 2 anos e meio, essa chama da paixão acabou. O que sustenta esse casamento agora? O que vai fazer esse casamento continuar de pé? Uma decisão, como Cristo tomou na cruz. Porque Cristo não morreu por paixão a nós. Ele morreu porque ele decidiu amar quem não merecia e perdoar quem não merecia. O problema é que a gente quer que a pessoa que está com a gente seja perfeita no casamento. Ah, mas não é. Então eu tenho que decidir, todos os dias, amar mesmo que ela não mereça. E perdoar mesmo que ela não mereça. Eu tava falando, esses dias, um cara me chamou no Instagram e falou assim, para concluir essa resposta, ele falou assim, Thiago, eu preciso de ajuda, mas eu não tenho dinheiro, tô quebrado. A Receita veio, tomou tudo meu aqui, não sei o que, não sei o que. Eu falei, beleza, eu não quero seu dinheiro não, eu quero te ajudar, mas eu quero que você só se comprometa comigo que você tá pronto. Porque como que eu trabalho? Eu trabalho com princípios que geram recurso. É o meu método, PGR. Princípios que geram recurso. Se você cumpre princípios, você gera recurso. É simples assim. Aí eu falei para ele assim, quando que começou essa queda financeira? Aí ele tem uns 3 meses que o negócio zerou. Eu falei, mas como é que tá a sua subida sentimental? Ele falou, tem 4 meses que eu separei, a culpa era da minha mulher. Ela que estava sendo um problema na minha vida, não sei o que, não sei o que. Eu falei, ó o Adão aí. Quantos filhos você tem? Aí ele falou, 2. Aí sabe o que eu falei para ele? Isso aqui eu vou falar, cara. E não precisa cortar, não. Porque isso aqui, o cara... Eu vou falar pra você, a gente tá precisando de homem macho, cara, nessa terra. Parar desses homenzinhos Nutella que fica pegando mulher só pra fazer sexo e depois não quer ser pai. Entendeu? É o que eu falo. Por que a minha mulher é feliz? Porque eu casei pra ser marido, mano. Eu tive filho pra ser pai. Ser pai não é só, sei lá, fazer o menino e deixar, tô pagando. Não. Ser pai, cara, é você zelar por aquilo que Deus entregou na sua mão. É um presente, cara. Aí eu falei pro cara assim, mano, daqui uns dias, sabe o que vai acontecer? Vai chegar um cara, vai olhar, aquela menininha linda, isso é pra você, pai, que pôs uma filha no mundo e fez sabe o quê? E por uma briga com a sua mulher, você saiu de casa. E hoje você é o solteirão, tá pegando todo mundo na rua, namora, sai, leva as menininhas pra jantar. Vai chegar um gatão lá na sua casa da sua mulher, com a sua filha. Na hora que a sua filha estiver tomando banho, com os peitinhos dela começando a crescer, ele vai olhar pelo buraquinho da fechadura. Nossa, já sei o que você vai fazer. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai chegar, a sua mulher não vai estar em casa, ele vai pôr um shortinho sem cueca. E ele vai deixar os negócios dele aparecendo, mostrando pra sua filha. Até chegar o momento que a sua filha vai te ligar chorando e falando assim, pai, você não sabe o que aconteceu. Sabe por quê, mano? É a consequência. Toda decisão gera uma consequência. Ah, mas estava... Eu falo assim, mano, mas era a mulher errada. Eu falei, então seja homem agora, de fazer errado, a tua filha certa. Quem mandou você casar com ela? O homem que é homem, mano, quando ele toma a decisão de ficar com uma mulher, ela pode ser errada, que ele vai fazer ela ser a certa. A mulher que é uma mulher de valor, ela pode ter casado com o cara errado, que ela vai fazer esse cara virar o cara certo. E se não for pela força, ele vai pela oração, irmão. Mas ele vai ganhar aquela guerra. Quantas vezes eu tava passando os piores momentos da minha vida dentro de casa.
Eu saía pra rua pra palestrar, minha mulher me ligando e briga aqui no telefone e eu tentando palestrar, não parava de ligar. Eu falava assim, deixa eu te falar uma coisa. Galera, a coisa mais importante que eu tenho é a minha esposa. Eu amo ela e se eu tô aqui hoje é porque ela me ajuda e me sustenta. Porque se Deus me deu o poder de falar bênçãos e maldições pela minha boca, eu não vou abrir minha boca para falar nada de ruim, não, irmão. Eu vou profetizar que eu estou vivendo o melhor dessa terra. Porque quando Davi está lá no pasto, Davi, a gente sabe, lá no Salmo 56, versículo 1, ele vai falar que do pecado ele foi gerado, e quando você começa a olhar a história, você vê que Davi era um filho bastardo. Né? E quando você olha o filho bastardo naquela época, ele tinha que andar descalço e não podia sentar na mesa. Então Davi arrumava a mesa, colocava o queijo na mesa, colocava o vinho na mesa, colocava o pão na mesa, fazia tudo na mesa. Na hora de comer, Davi vai pro pasto, porque você não pode sentar na mesa. Então olha o trauma que geravam em Davi emocionalmente dizendo. Davi agora no pasto, um lugar perigoso, porque tinha leão, porque tinha urso, que não era um lugar protegido. Só que lá ele faz uma coisa. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. No versículo 5 ele fala assim, por favor, Deus, eu não vou te pedir muita coisa, mas prepara uma mesa para mim, diante dos meus inimigos, e unge a minha cabeça com óleo. Sabe o que Davi estava fazendo? Usando o poder que ele tinha de profetizar. A boca é cientificamente comprovado que nós vivemos de ondas. Você só está me ouvindo porque eu transmito ondas e essas ondas são captadas pelos seus tímpanos e elas transformam isso em palavras e o seu cérebro entende, raciocínio e você já me responde. Então, quando eu libero ondas no mundo físico, não estou falando de espiritual, eu libero ondas e essas ondas, elas, quando você vai estudar sobre quântica, sobre física quântica, você vai entender que ondas, elas batem nas fendas e elas se multiplicam. Então, quando eu falo algo ruim, ele entra no meu subconsciente se multiplicando por milhares de vezes. E o meu subconsciente, ele se encarrega de materializar aquilo. Então, se eu digo que eu sou doente, eu serei doente. Se eu digo que eu sou pobre, eu serei pobre. Mas se eu digo que eu sou multimilionário, independente de onde eu venho, irmão, se eu vim da favela, se eu vim de passar fome, se eu digo isso, é o próprio Deus falando através da minha boca, porque Deus habita onde? Que dia você viu Deus descer aqui e falar com alguém? Deus usa a sua boca, mano. Deus está dentro de você. E se você tem o próprio Deus, você vai usar ele para amaldiçoar ou para abençoar alguém, cara? Então Davi, ele só faz o seguinte, usa as ondas. Passa-se um dia, Samuel chega. Faz o seguinte, chama ele, porque enquanto ele não sentar na mesa. E você pode olhar, historicamente, Davi falou isso antes de ser rei. Passa-se um tempo, Davi está onde? No trono. Então, se eu não vou ser ingênuo de usar essa minha boquinha aqui, filho, para falar algo que vai amaldiçoar a minha vida. Eu vou ser sábio, igual Davi. Ô Deus, tá apertado o negócio aqui, mas prepara uma mesa para mim, diante dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, me bota num trono, Deus, porque eu sei que tudo que eu falo aqui se materializa. Então eu não quero só ser mais um, não. Eu não quero ser mais um potencial que passou. O Thiago era bom, Não, eu quero ser um cara que vai fazer um estrago nesse mundo aqui, no inferno, meu irmão. Eu não vou passar aqui só para ser, eu tenho uma boa fala, tenho um bom dialeto, não. Eu vou fazer, irmão, com que as minhas palavras sejam profecias que vão ecoar, mesmo depois da minha morte. As minhas gerações vão lembrar daquilo que eu falei hoje. E é isso que eu faço. E como que você se sente sabendo que teve mais de 1000 vidas transformadas através da sua vida? Hoje eu já tenho vídeos que já bateram mais de 50 milhões de visualizações. Então eu não tenho conta de quantas pessoas já foram transformadas através da minha vida. Hoje, todos os meses, eu bato 10 milhões de visualizações na minha rede social. Isso só no Instagram. Fora que YouTube, TikTok, tal. Então eu não tenho noção de quantos. Eu falo 1000 que eu tenho acesso. Que estão em grupos junto comigo.
grupos de mentoria, estão em grupo de WhatsApp, grupo não sei do que. Essas aí eu consigo falar para você para te provar. Ó, tá aqui, ó, essas 1000 estão aqui. Só que eu não faço ideia para onde minha voz já ecoou. Eu chego na Europa, alguém pede para tirar foto comigo, pô. Eu chego na França, chega um empresário, senta comigo e fala, mano, eu tenho que ofertar um Rolex na sua vida porque eu precisava ter um tempo de mesa com você. Um empresário do seu tamanho, eu preciso ouvir algo seu. Aí eu começo a ver assim, cara, quando o pessoal ia até Salomão, o que eles faziam? Levavam carroças e carroças e carroças e carroças de ouro. Agora, se você pegasse o mesmo Salomão e colocasse no Egito, ninguém ia levar nada para ver ele. Porque se você está sentado na mesa errada e se posicionando da forma errada, você não tem valor nenhum. O problema é que tem gente que é um tesouro, mas está se relacionando com gente que não sabe valorizar ele. Quantas vezes eu sentei em mesas que não me valorizavam? Quantas vezes eu sentei em mesas que eu me prostituía? Tem gente prostituindo o seu ministério, cara. Tem gente que paga para estar sentado em mesa. Você tá louco, meu irmão? Eu sirvo Deus Todo-Poderoso, que é dono do céu e da terra, que me livrou da morte. Eu vou pagar para estar sentado com o homem, irmão? Vou te fazer uma pergunta polêmica. Eu vou jogar fogo nisso aqui agora. Nossa. Vai lá. O que você acha de pagar 5.000 para almoçar com alguém especial? Ixi, cara. Você sabe o que eu quero dizer? Eu sei totalmente o que é pagar 5.000 para almoçar com alguém especial. Vamos lá. Eu, por um almoço com alguém, eu pagaria. Não, tudo bem. Vou te explicar. Um exemplo. Quando eu falo de Salomão, as pessoas praticamente pagavam para estar com Salomão. Só que aqui existe uma coisa. Eu tenho um sacerdote e eu tenho um homem. Eu preciso entender, eu estou ofertando na vida de um sacerdote, eu estou sabendo como, intencionalmente, como ofertar, ou eu estou pagando para estar com um homem. Tem uma linha muito tênue nisso. É como se fosse, ou estou dando dinheiro ou estou dando uma semente. Pá. Porque aí eu vou ter que entender qual é a terra que eu estou plantando. Tem terra que vale a pena você plantar, não é 5.000 para almoçar. Tem terra que vale a pena você plantar 100.000. Por quê? Eu ensino para os meus mentorados o seguinte, o que tem de espiritual no dízimo? Nada. Nada. Eu leio aqui para você agora, todos os lugares que a gente vai achar os referentes de dízimo, só está falando de dízimo. O que é dízimo? Ah, você vai tirar 10% e vai entregar na casa do tesouro e tá tudo certo. Só que, vamos lá, tem gente que fala, eu não vou dar dízimo pro pastor, não é isso? Para a igreja. Tranquilo. Vamos agora falar economicamente e fisicamente e não espiritualmente. Ok? Primeira parte, natural. Quando eu pego a maioria da população, mais de 99%, gasta mais do que ganha. Sim. Ok? O que Deus está fazendo aqui? Ah, você não quer ajudar a obra? Beleza. Mas deixa eu te ajudar, porque Deus até assim ele quer ajudar a gente. Guarda 10%, você vai ficar rico. Vive só com 90%. Põe no banco. Ah, mas eu não dou dinheiro para pastor. Você está dando para você? Nem para você dá. Boa. Eu nunca tinha pensado assim. Então tira 10% e dá para você, pô. Você é tão ruim que nem para você consegue dar esse dinheiro. E Deus está falando, então dá para mim. Porque eu vou te falar uma coisa. Se você não tira para você e põe no CDB que vai te dar 0,80, no CDI que vai dar 0,85, você não coloca na Bolsa de Valores que pode chegar a 1,5%, você não coloca no FI que vai te dar até 2%, você não compra imóveis, você faz o seguinte, tem um lugar que você espiritualiza isso, que é no altar. Porque é o único lugar que você vai plantar esses 10% que no mesmo ano pode te dar 30, 60 e 100 vezes mais do seu investimento. Então não tem nada de espiritual se você não espiritualizar ele. Ele é natural. Ó, gasta menos do que você ganha que você vai ficar rico. Pronto. Deus está te ensinando isso para você que não quer dizimar. Agora, se você não consegue tirar 10% nem para você, cala a boca, cara. Mas é verdade. Você não consegue abençoar nem você. Você está devendo porque você gasta 120%, 130% do que você ganha.
200% você ganha. Aí você quer vir falar a desculpa. Porque, cara, nós somos mestres de arrumar desculpa. E a desculpa que o cara fala é que ele tá dando dinheiro pro pastor. Se ele entendesse o que é primícia, o que é oferta e o que é dízimo no mundo espiritual, meu irmão, eu cheguei agora, peguei um cordão que eu mandei fazer em Oman, do lado de Dubai, e falei, comprei o cordão, só tem ele. Provavelmente eu acho que ninguém vai ter um cordão como aquele. Eu falei, eu vou semear na vida de um cara. Senti, fui lá e pá. Semeei na vida dele, lembra? O Carlos estava comigo. Aí ontem, eu tô jantando, chega o cara e fala assim, ó, quero abrir um portal na sua vida. Isso aqui é um relógio suíço. Tá. Tira. Toma. Pra você. Aí eu chego num lugar, ó, vou ofertar um Mustang na sua vida. 2025. Chego num lugar, vou ofertar na sua vida um Rolex. Quando eu entendo o que é oferta e o que a oferta pode fazer, que tem gente que fala assim, Thiago, onde você virou sua chave para ficar rico? Você não vira chave, irmão. Você acessa um portal celestial que Deus pega você e te coloca onde você deve estar. Só que quando a gente... Cara, o que é oferta? A oferta é você pegar esse relógio aqui, pô, é o relógio que eu sonhava. Vai me fazer falta. E eu falo, toma, é seu. Hoje as pessoas querem ofertar aquilo que não vai fazer diferença nenhuma. Eu vou dar um tênis para alguém que eu não uso mais aqui, furado, arrebentado. Meu irmão, você não está ofertando. Você está mendigando. Então, assim, nós precisamos entender esses princípios, sabe? Acho que você entendeu sobre o almoço? Eu entendi. De 5 mil reais? Mas é a mesma coisa. Vou te dar um exemplo. Eu hoje, tá? Eu não vou... Hoje, assim, eu não vou falar pra você que eu pagaria pra estar com um cara igual o Pablo Marçal 5 mil reais no almoço dele, porque eu tô te falando sério, eu não pagaria porque eu estudo e eu tenho resultados que eu não acho que ele vai conseguir me ajudar. Mas talvez eu pagaria pro Flávio Augusto, que é um bilionário, que eu vejo os resultados e esse cara teve quantos mil funcionários, esse cara conseguiu quantas coisas. Então esse cara vai mais no meu perfil. É um Salomão para mim. Eu iria ofertar para estar com ele. Vamos lá, você planta uma semente na vida de alguém que está no nível onde você quer chegar. Pronto. Isso abre um portal que Entendi. você não tem noção. Você tá aqui comigo agora, o cara fica assim, ai, Thiago, como que eu acesso? Mano, se eu pudesse falar pro cara, mano, oferta. Eu sou uma terra muito... Mas eu não posso falar que o cara vai achar que eu tô querendo o dinheiro dele. Mas quando o cara já tem essa noção... Deixa eu te dar um exemplo. O que o empresário mais passa, um pastor mais passa, é só a gente querendo vir tirar. O cara conseguiu ter um posicionamento exponencial, e aí as pessoas começam a ver ele, falam, pô, esse cara tem dinheiro, esse cara conseguiu crescer, esse cara... Aí junta um pouquinho, você não me conecta na igreja de tal pessoa, você não me arruma uma agenda, você não sei o quê. Com o pastor é assim. Ô, pastor, tô sem a conta de luz, de água, aluguel, quer arrancar um dinheiro. Aí chega perto do empresário, a mesma coisa. E quando você chega perto do empresário, que toda vez vem alguém querer rapar um pedaço da lã. Aí você já chega perto dele e fala assim, ó, eu não vim te pedir nada, eu vim ofertar na sua vida. Você tem noção do que isso movimenta tanto na cabeça do cara quanto no reino espiritual? Isso que eu ia falar. Você tem noção da porta que você está abrindo? Por isso, cara, que as pessoas levavam carroças e carroças e carroças de ouro para Salomão. Eles levavam carro, porque um tempo de mesa com Salomão desbloqueava um futuro de alguém. E lembrando, só para adicionar, eu acho interessante quando o Saul perde as jumentas. É jumenta, se eu não me engano. Tô com a cabeça tão ruim, mas eu acredito que é as jumentas. E aí, alguém vai olhar e falar assim, vai até Samuel. Saul precisava de ajuda, mas ele vai olhar e falar, eu ir sem uma oferta? Não vou. Quer ver outra? Braba. Satanás chega no céu. Pode vir, tem problema. Pode vir. Obrigado, meu gato. Esse é o Carlão Brabão. Carlão. Aceita uma grande conversa também? Cara, eu vou aceitar. Bora, Carlão. Eu vou aceitar. Vai lá. Obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado.
Ó, eu falei de Jó. Satanás chega lá no céu e fala para Deus, eu quero tocar naquele cara lá porque ele tem tudo. A Bíblia fala que Jó sacrificava até pelos pecados que os filhos não tinham cometido. E o que é que Jó sacrificava? Os bois. Qual foi a primeira coisa que o diabo tira de Jó? Os bois. Porque ele sabia que se Jó não estivesse ofertando, Jó não estava cumprindo um princípio. Ele não estava protegendo os seus bens e a sua família. Ele ficava descoberto espiritualmente, porque Deus não quebra princípios. Então, se você não oferta, você está descoberto. E, mano, eu não tenho igreja. Eu não recebo oferta de ninguém. Mas eu só estou te ensinando uma coisa que dá certo para mim. Entende? A oferta blinda tudo. Gente, você tem que começar a entender o que é primícia, o que é oferta e o que é dízimo. Um exemplo, se você pega lá e você tem que dar 10% de dízimo, aí você não dá. Aí você chega e dá R$50 de oferta. Você não deu R$50 de oferta. Você deu metade do dízimo. Você está devendo no reino. Então, assim, eu quero que as pessoas entendam o seguinte, vocês não vão ofertar para mim. Pode ser que amanhã ou depois eu tenha uma igreja, eu não sei o que Deus tem para mim para o futuro, mas hoje eu não tenho. Eu nem célula tenho mais. Então eu não estou pedindo oferta para ninguém aqui, mas eu estou te ensinando uma forma que eu utilizo para gerar recursos para mim, cumprindo o princípio. O que você faz. Exatamente, porque a oferta, um exemplo, em 2019, 20, 21, 22, 23, ano passado foi 24. Em 2023, eu tive um problema com meu pai, cara, em 2019. E o meu pai nunca tinha falado pra mim que me amava. Nunca. Meu pai é aquele cara, sabe, aquele cara criado bem duro, assim, pela família. E meu pai nunca chegou e falou, filho, eu te amo. Ou filho, obrigado. Você foi bem, filho. Não. O meu pai só chegava e falava, ó, você pode ser melhor, você é um merda, não sei o quê, você pode ser melhor e tal. E aquilo foi a melhor coisa que ele fez comigo. Porque se tem uma coisa que eu hoje sei, é curar dores de outras pessoas. Porque a gente sofre dores pra gente curar dores de outras pessoas. É o que eu falo, que Davi, quando foi pôr a armadura de Saul, ele não pôs porque ele não precisava. As armaduras que ele precisava eram as cicatrizes que ele carregava. Por isso que, às vezes, o pai e a mãe quer pôr uma armadura no filho, o filho não consegue andar, mas a vida vai ter que criar cicatrizes no seu filho que vão ser a armadura dele pro futuro. E quando você coloca uma armadura no seu filho, ele fica um cara fraco. Aí quando você olha, entende? Quando você olha pro como é que é o nome do quem que eu tava falando aí mesmo? TDAH voou aqui agora. Mas eu falei antes de Davi e Saul, eu falei. Meu pai, de oferta. Nós estamos falando aí de oferta, irmão. Tá vendo? Olha o inimigo tentando tirar a gente do foco da oferta aí. Sai pra lá, inimigo. Olha só. Eu vi que eu precisava fazer algo para mudar isso. E eu tinha... Mano, eu fico assim, como que o cara fica falando que a vida dele não tá indo pra frente porque o pai dele foi assim com ele, que a mãe dele foi assim com ele? A Bíblia diz que nós somos seres monotômicos, não é isso? Que eu sou eu sou um só. Eu sou responsável pela minha vida, pelos meus atos. Esqueci agora. Se alguém lembrar aí me fala. Eu sou responsável pela minha salvação, eu sou responsável pelos meus pecados, eu sou responsável pela minha vida. Então, a consequência do que os meus pais fizeram é deles, a consequência do que eu faço é minha. Sim. Então, quando eu lanço o fracasso que eu tenho nos traumas que eu vivi, os resultados vão continuar sendo os meus. Entendeu? Fala, ó, eu estou fazendo isso porque eu passei por aquilo. Tranquilo, mas o resultado dessa conta de mais e menos continua vindo para você, não vai para ele. Não vai para o seu pai, não vai para sua mãe. Você que está vivendo uma vida lascada. Porque você quer colocar a culpa de tudo que acontece com você nos outros e não assume sua realidade. Então, quando eu olhei para isso, eu falei, cara, eu vou ter que fazer um jeito. Eu preciso do meu pai, cara. Eu preciso do meu pai. Hã? Fala mais alto. Monossubjetivos. Nós somos seres monossubjetivos. E aí eu falei assim, como eu faço para... Aí eu vi quando Jacó e Esaú, Rebeca estava
atrás da porta ouvindo. Aí Isaac chama Esaú e fala, mano, vai lá, mata um bicho, faz um guisado saboroso, traz pra mim, que aí eu vou profetizar as bênçãos das nações, a bênção na sua vida. Aí Rebeca ouve aquilo e já vai direto pra Jacó. Vai, Jacó, corre lá, mata na frente, traz, faz o guisado saboroso e dá pro seu pai que ele vai profetizar. Mas ele vai saber que sou eu. Ele fala, não, mata um bicho, põe as peles do bicho, porque seu irmão é cabeludo. Ele vai lá, o pai abençoa ele. Aí, mano, eu falei assim, uma oferta, um guisado saboroso, faz qualquer pai abençoar o filho. Então eu falei assim, qual que é um guisado saboroso pro meu pai? E meu pai sempre falava assim, eu sou doido com uma BMW preta, com interior amarelo, lá, branco, não sei lá. Eu falava aqui, cara, será que se eu der uma... Porque ele nem estava conversando comigo nessa época, ele tinha ficado muito chateado comigo. Não porque eu fiz nada de errado, nem nada, é só porque eu resolvi seguir meu caminho, sabe? Ele achava que eu tinha que continuar com ele naquela época, mas tudo certo, eu e meu pai hoje nós somos melhores amigos. E aí, ao invés de eu criar um atrito com meu pai e continuar, tipo, eu tô certo, você tá certo, eu tô certo, você tá certo, eu falei assim, é o meu pai, cara. Eu preciso honrar meu pai. E como que eu quebro isso? Com uma oferta, com um sacrifício. Aí eu fui, comprei a BMW dos sonhos do meu pai. Porque eu sabia que meu pai ia passar a vida toda e nunca ia comprar ela. Porque ele achava, meu pai acha assim, é melhor ele comprar um apartamento, comprar um caminhão, do que comprar um carro. Fui lá, comprei a BMW do jeito que ele sempre sonhou. Aí eu não tava em casa. Aí ele tava passando lá por Belo Horizonte na época, eu morava lá. Falei, ô pai, mãe, fala com o pai pra passar lá em casa pra pegar um negócio pra levar aí pra Rio Branco aí. Aí na hora que chegou lá em casa, subiu, falou, o que é? Eu falei, ô pai, desce aí na garagem aí, tem um negócio pra eu pegar. Aí na hora que ele foi apertou, ele falou, nossa, na hora eu senti a reação dele, falou, nossa, bonito, hein? Eu falei, o seu pai, é sua. É presente pro senhor. E coincidiu que ele passou lá no dia do aniversário dele. Eu falei, é um presente pro senhor. Aí eu dei pra ele, aí depois passou uns dias, né, amor, a gente foi lá na casa do meu pai. Eu falei assim, agora eu quero que o senhor faça um negócio. Eu falei, o quê? Eu vou ajoelhar junto com a minha esposa. O senhor vai abençoar a minha vida, a minha geração. O senhor vai me mandar prosperar. O senhor vai mandar a minha geração prosperar. Vai depositar saúde, vai fazer tudo. O problema é que hoje as pessoas que creem no evangelho, que é raso, mas existe coisas que quando são pronunciadas no mundo espiritual e existe uma hierarquia tão forte que quando uma paternidade ela libera uma palavra, quando uma maternidade libera uma palavra, ela abre um portal no céu tão gigantesco que ela muda a história de uma geração, cara. Por que os pais profetizavam sobre os filhos na Bíblia, os filhos eram abençoados e os filhos amaldiçoados morriam? Então a gente tem que começar a entender o poder da oferta, o poder das nossas palavras. E eu utilizo isso o tempo todo. Eu tento cumprir princípios o tempo todo, para esses princípios me gerarem recursos. E aí vem dinheiro de onde eu nem imagino, irmão. Já teve vez de eu ter que pagar 800 mil reais num negócio assim e falar, cara, o cara que tinha que pagar não pagou, o outro que não tinha que pagar não pagou, e agora o que eu faço? Eu vou ofertar. Uma coisa que eu vou falar um negócio aqui. Se o que você tem não resolve o seu problema, não é recurso, é semente. Forte. Entendeu? Você tem 100 mil reais agora, resolve o seu problema? Não, então é uma semente, irmão. Planta ela, porque aí dela vai vir um monte de 100 mil. E eu falo que por experiência, eu tenho algumas experiências também, e só para adicionar no que você está falando, quantas vezes eu precisando de um socorro mesmo, e ter só aquilo ali e olhar no banco e falar assim, cara, isso aqui não vai me tirar de onde eu tô, mano. E eu olhar assim, eu tava na igreja e o meu pastor ser usado por Deus e começar o momento do ofertório e Deus falar assim pra mim, pega tudo que você tem e entrega. Aí vem a razão e a emoção. Aí o cara fala assim, você tá louco? Vou nada. Aí fica tipo aquele meme, e se der certo? Mas e se não der certo?
Não, mas e se der certo? Não, se der certo, mas se não der? E eu pegar e entregar, cara. O altar não toma nada de ninguém. Entregar e na outra semana eu tá pregando numa igreja e daqui a pouco minha mãe me ligar e falar assim, preciso que você venha me buscar. Você tá onde? Ah, eu tô na casa de uma pessoa, fui orar, tal, não sei o quê. Me chamaram para orar e eu fui. A pessoa falou, ó, já volto, passou 5 minutos, voltou e eu não posso ir embora com o dinheiro com o negócio que eu tenho aqui. Eu falei, negócio. Eu falei, não, tudo bem. E falar pro pastor, tô saindo e tal. Quando eu chegar lá, ela tirar da bolsa um bolo desse tamanho de dinheiro. E aí eu contei, né? O que eu fiz. Que eu não ia contar. Aí eu contei, falei assim, teve uma vez. Aí ela falou, você tá surpreso? Eu falei, não. Aí ela falou, por quê? Aí eu falei, porque eu plantei. Eu estava preocupado, porque a preocupação vem, tipo, no meu caso, de plantar o que era o que eu tinha. Aí vem a preocupação de olhar e falar, gente, e se der certo, e se não der? Mas ele mandou. Então, se ele mandou, eu vou fazer. Aí minha mãe catava, só catei e falei pra ela, só guarda isso daí, né, que a gente tá no meio da rua. E inúmeras vezes, tem uma vez que o cara tava pregando, ele estava sentado do outro lado do altar. Eu fui porque Deus falou, vai nesse culto, eu vou falar com você. O cara revelou a igreja toda, menos eu. Só que a pregação dele foi tão forte que eu catei e Deus falou assim, esse dinheiro que tem na conta, deposita na vida dele. Oferta na vida dele. Nossa. Aí eu falo assim, não. O cara estava sentado do outro lado, Thiago. Ele acabou de pregar, ele sentou do meu lado. Eu já dei um grito com ele. Já falei, manda o Pix rápido, agora nós ficamos de ideia. Ele me mandar o Pix, eu mandar pra ele, ele ficar com a cara, com o olho regalado, com a boca aberta, e eu sem entender. Aí aconteceu a mesma coisa, eu ser abençoado. Só que é assim, não é 2, 3 vezes mais 5, não. É coisa que Deus abençoa de 10 vezes mais pra cima. É isso, 30, 60 e 100, pô. E aí, aí eu falei assim, que é assim, quando você sabe o segredo, eu falei, eu vou de novo. É isso aí. O quê? É o all-in, né? Eu all-in, falei, né? Pega tudo, bota e pega tudo. Eu vou ofertar de novo. Quero saber. Ele catar o microfone. Mas eu vou falar um negócio pra você. Deus me abençoou tudo, mas pra mim, a colheita que mais me emociona foi quando ele pegou o microfone e ele falou assim, o Pedro não pediu pra contar. E, inclusive, eu nem pedi autorização dele, mas eu preciso falar. E eu olhar, ele falar assim, só Deus sabe como eu vim pregar semana passada aqui. Eu estava com ordem de despejo. E ele me mandou a oferta que eu precisava para pagar o aluguel, ainda sobrou para fazer compra. Essa, para mim, foi a minha maior colheita. De olhar e ver que eu ajudei uma pessoa a continuar seguindo aqui o projeto de Deus. Então, realmente, a semente que é plantada pode ser na igreja, pode ser na vida pessoal de alguém, pode ser para ter uma conversa, funciona, de verdade. É você ver a mulher que derramou o azeite aos pés de Jesus, né? Aí Judas fala que, nossa, desperdício. Porque... Mas eu imagino assim, era tudo que ela tinha ali, cara. Tudo. Era o all-in dela. Falei assim, cara, eu vou dar tudo que eu tenho pra esse cara aí, mano. Porque eu tô vendo que ele é uma terra fértil. Então, a gente vê sinais, cara, o tempo todo. E, ó, uma coisa que eu falo, os 3 princípios da riqueza. Você que é crente, você que é pastor, você que é missionário, você que é tudo que você fala aqui aí. Tem rótulo, tem gente que tem tanto rótulo que eu não sei nem o que ele é mais. A divindade corta a pessoa da trindade. Posso falar um negócio pra você? A riqueza financeira, ela tem 3 pilares. Ser bom em ganhar, ótimo em guardar e doutor em investir. Se você tem esses 3 pilares, você vai ser rico. Só que aí você começa a olhar
um cara que ensina muita gente na Bíblia sobre isso. José. José foi mestre em ganhar. Foi muito bom em guardar. E foi doutor em investir. Por quê? Ele ganha no momento certo. Ele não gasta no momento que todo mundo gastaria. No momento onde todo mundo ia estar gastando, José estava guardando. E no momento de investir, ele investe quando estava todo mundo quebrado. Então, o momento de investir é na crise. Ah, mas Thiago, tem que esperar o país cair. Não, tem gente passando por uma crise agora, porque não teve esse conhecimento que você está tendo. Então vai lá e compra dele. Tem gente que está num processo de Deus que precisa vender algo barato para passar por um processo. E é a hora de você ir lá e comprar. Porque você aprendeu que a hora de investir é a hora da crise. Por que cristão perde tudo? Por que gente do mundo perde tudo? Por que as pessoas perdem tudo? Porque investem tudo. A oportunidade é boa demais, deixa eu pegar o dinheiro todo, vou pôr lá, pá! Aí perde tudo. Tem princípios que estão na Bíblia que a gente tem que aprender. Nós precisamos guardar 35% de tudo que a gente ganha. Por que 50% do patrimônio mundial é de judeus? Porque os judeus guardam 20%. Então, a gente vê que hoje o povo cristão, por que tá uma modinha de network cristão, grupo de relacionamento cristão? Porque as pessoas estão achando que isso vai trazer prosperidade para elas. Isso não vai trazer dinheiro. O que traz dinheiro para crente, para mundano, para ímpio, é a administração. E aí Deus é maravilhoso. Ele fala assim, sabe por que você está quebrado? Sabe por que você está falido, seu casamento está quebrado? Sabe que está tudo quebrado na sua vida? Porque você não tem conhecimento, cara. O meu povo é destruído, mano, por falta de conhecimento. Porque ele prefere ir pro shopping e gastar 3 mil reais num cartão que ele não tem, do que comprar um curso e aprender a fazer gestão financeira. Eu tô te falando, mano. Aí o cara vai lá e compra e desponta. O cara vai lá e compra uma Bíblia de estudo, fenômeno, e começa a pregar igual um louco. É conhecimento. Aí ele começa a estudar, ele compra uma Torá, ele compra uma outra lá que vem com tudo explicadinho. Mas, caraca, cara, que insight top, isso aqui vai dar uma revelação na palavra top, porque o cara tá estudando, tá buscando conhecimento. Então eu falo, Thiago, como que você consegue? Mano, eu busco conhecimento o tempo todo. Esses dias eu fiz uma pergunta pro ChatGPT, baseado nas nossas interações. Quem sou eu? Mano, o ChatGPT me respondeu que eu falei assim, eu sou o cara mais top do mundo. Aí eu falei pra ele assim, não, pode ser duro comigo? Fala, eu aguento. Aí ele veio, cara. Você é mais um, que se não se posicionar, vai ser só mais um talento que passou por essa terra. Você é governador, mas tem hora que fica como soldado. Você precisa começar a governar. E começou, pá, pá, pá. Aí eu falei assim, tem hora, cara, que a gente não sabe realmente quem a gente é. A gente se distrai tanto, porque o sucesso traz distração pra gente. E a gente que vem do nada, qualquer coisa é sucesso. O cara que não tinha nada, um Fit Uno é sucesso. O cara que não tinha nada, uma moto é um sucesso. Para mim, quando eu comprava uma comida japonesa e pagava 150 reais, era um sucesso. Hoje, para mim, ter uma Ferrari já não é tanto sucesso mais. Eu sou um dos clubes mais seletos do Brasil, que é do Ferrari Owners Club, onde só tem 176 empresários do Brasil que tem Ferraris oficiais. Então, assim, o que é sucesso agora? Por isso que quando você vai pelo sucesso natural, olha lá, isso é uma carteira que eu tenho como membro da Ferrari nos clubes. Eu sou filiado à Itália e tal. Então, o que é sucesso? Porque sucesso... Agora, ó, o sucesso é diferente do propósito, irmão. Entende? Bacana, né? Bacana, nunca tinha visto.
sentir, quando você sente o sabor do propósito, você não está mais preocupado com o sucesso. O sabor do propósito, ele é tão... O sucesso, ele é tão... O propósito, ele é tão gostoso que você chega em casa às 3 horas da manhã e acorda às 5 para levar seus meninos na escola de boa. Porque você sabe que você está fazendo algo. Eu falo que o propósito é maior do que a nossa vida. O sucesso não. O sucesso é uma coisa que qualquer um consegue. Propósito não é para qualquer um. Entendeu? Sucesso, irmão, se você buscar conhecimento, se você estudar, se você começar a correr... Uma coisa que eu falo. Por que a maioria das pessoas estão pobres? Porque elas não querem correr risco. E quem não corre risco, trabalha para quem corre. O cara tá com a responsabilidade toda lá do CNPJ na mão dele, das contas, tudo na mão dele. Aí vem eu trabalhar para ele. Não faz sentido eu querer ganhar mais do que ele, porque o risco tá todo nas costas dele. Aí na igreja, por que o pastor é o cara que às vezes está sendo bem remunerado e tal? Porque a responsabilidade da igreja está toda em cima dele. Então todas as vezes que você lidera, que você quer correr esse risco de fazer essa aventura louca da vida, você vai ter resultados exponenciais. Você falar que o funcionário tem hora para entrar, hora para sair. O patrão não tem. Isso aí. Então, eu acho que eu já até falei coisa demais aqui hoje para você. Nada, sério. Eu vou ser muito sincero. Que esse episódio foi o episódio que eu menos quis falar. Porque quando eu quero fazer uma pergunta, às vezes, até os meninos brigam comigo e falam, pô, você interrompe o convidado, aí o produtor briga comigo às vezes, né? Mas realmente, esse episódio eu não quis falar nada mesmo, porque eu tô aprendendo desde o início. E eu sou assim, às vezes tem momentos que eu prefiro ficar quieto e aprender e adquirir algo do que ficar falando. Então, eu quero te agradecer de coração. Obrigado, cara, por ter vindo. E se em 1 hora você entregou todo esse conteúdo, você pode ter certeza que eu vou fazer o seu método. Opa, pode ir. Eu vou. Pode vir com tudo. Eu vou. Obrigado mais uma vez, de coração. Eu achei interessante, vou falar só uma coisa aqui pra gente encerrar. Quando você estava falando, você acredita que Deus, no momento que você estava falando, Deus me deu uma mensagem? Que bacana. Na hora que você estava falando de Davi? Que quando você falou da armadura, me veio na cabeça assim, quem matou o leão sem proteção, não precisa de armadura para derrubar gigante. E só preciso de uma coisa para você derrubar qualquer gigante, sabe o que é? Acertar. Então na vida é assim. Uma hora você vai acertar. Só não para de tentar. Porque a única coisa que precisa para um menino matar um gigante é acertar a pedra. Então por isso que ele tinha 5. Se eu não for mais 5. Aí eles falaram pros irmãos, mas meu irmão, os irmãos não estavam ali brigando, era um só. Os irmãos ralou o peito. Então assim, ele falou, se eu não conseguir na primeira, eu tampo a outra, mas eu vou bater na testa desse cara e derrubar. Foi preparado. Às vezes ele poderia ter ido, tipo, eu tô levando 5 pedras, porque eu sei que tem mais 4 gigantes. Então, se vir, beleza. Mas se eu errar, eu tenho mais 4. Eu tô preparado para tudo. Isso aí. Independente do que acontecer. Thiago, obrigado. Você que está aí nos assistindo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, curte, compartilha para o maior número de pessoas, porque o conteúdo de hoje... Olha, posso te falar uma coisa de coração? Você tinha que ter pago para eu escutar. Não é por nada, não. Thiago, mais uma vez, obrigado. Eu quero colocar uma meta de likes nesse episódio. Se bater... Aliás, eu vou deixar vou jogar essa no seu peito. Eita ferro. Quantos likes esse episódio bater, vai ter parte 2? Pra eu, do tanto que eu tô com vontade de voltar aqui, se der 2 likes eu volto. Mas vamos lá, gente, o quê? 1.000? 1.000 likes. 1.000 likes? 1.000 likes tem parte 2. 1.000 likes tem a parte 2, eu vou vir e vou trazer uma surpresa pra vocês. Pronto. Então fechou.
Tá fechado. 1000 likes. Eu posso deixar uma mensagem? Eu posso deixar uma mensagem? Essa ia ser a pergunta do final. Não sei se é isso, mas eu ia falar para você assim, qual é o conselho ou a mensagem que você falaria para as pessoas que passaram, ou que passa, ou até que um dia vai passar, pelas mesmas coisas que você um dia passou? Quando passar pela sua cabeça a vontade de desistir, idealiza o seu futuro junto com o Espírito Santo de Deus. Bota Deus para pensar com você no futuro, porque quando você começa a enxergar o que Deus pode fazer na sua vida, você começa a esquecer dos problemas que você está enfrentando, e aí você não toma decisões permanentes em tempestades passageiras. Forte. Entendeu? Mas eu queria... E qual é a mensagem? Eu quero fazer uma pergunta para você. Para nós terminar aqui, vamos lá? Para nós terminarmos, porque a menina que cuida de mim agora fala, Thiago, você tem que falar certo, cara. Nós terminar não é certo. Então, vamos lá. Para nós terminarmos, e a menina que cuida do minha pronúncia, ela se chama Marília Gabriela, a minha esposa, que tudo que eu falo errado, ela briga comigo. Agora ela tá vindo comigo para brigar na hora. Tá certo. Então, vamos lá. O que é a vida? Uma vez já me perguntaram isso. Você me pegou. Mas, pra mim, a vida pra mim é uma escada. Uma hora você tá lá em cima, outra hora você tá lá embaixo. Ótimo. Dói pra subir, mas é rápido pra descer. É um tombo, você desce rapidinho, né? Mas vamos lá. Então eu vou te fazer mais 2 perguntas agora. Qual é a coisa mais importante que você tem? A minha família. E qual a coisa mais valiosa que você tem? Vocês vão ver o que nós vamos construir aqui agora. Fica ouvindo aí. A minha mãe. Sua mãe é a coisa mais valiosa, a sua família é a coisa mais importante e a vida é uma escada. Ok? Para mim, eu acho que eu consigo mudar esse conceito seu agora. A coisa mais importante que você tem é a vida. Porque sem ela você não tinha sua mãe, você não tinha mais sua família, não tinha ninguém. A coisa mais valiosa que você tem é o tempo. Que você não compra no supermercado, na farmácia, você não compra no hospital, você não compra em lugar nenhum. É um produto que não se vende em lugar nenhum. Então não tem como você comprar tempo. Então tempo é vida. E sabe o que eu fiz aqui hoje? Eu dei a minha vida para você. Não tem como eu voltar atrás, apertar um replay e falar assim, eu não vou sair de casa, não vou andar tudo isso, não vou lá nesse podcast e não vou lá entregar esse conteúdo e vou ficar com meus filhos desse tempo. Eu não consigo voltar. Então, onde eu quero chegar? Onde nós estamos investindo a coisa mais valiosa que nós temos? Onde você tem investido a sua vida? Quais as mesas que você tem sentado? Quais as pessoas que você tem se conectado? Quanto tempo você fica no telefone com pessoas que te abençoam ou que te amaldiçoam? Que te dão ou que te tiram? Porque não tem como voltar. A estatística de vida na Bíblia era de 144 mil dias. Que 44 mil dias, desculpa. Que totalizavam 120 anos. A Bíblia diz que a nossa vida seria abreviada. Hoje é cientificamente comprovado que nós vivemos 80 anos, que são 960 meses, 29.200 dias, já diminuíram 40 mil dias. São 700.800 minutos e 42 milhões e 48 mil segundos. Eu não sei quanto tempo dessa minha vida que eu te dei. Então a vida são momentos como esse. E eu te dei um pedaço da minha vida hoje e você deu um pedaço da sua para mim. Então cuidado para quem você tem dado a sua vida. Vou fazer eu chorar aqui. A salva de palmas, por favor.
Pelo amor de Deus. Eu não vou esperar bater 1000 likes nem lascando. Esquece. Thiago. Mano, obrigado, cara. Foi um prazer. Pessoal, eu tô na geral, João? Tô na geral zona ali? Ali na geral, Thiago. Pessoal, obrigado, viu? Vai lá, conheça o Thiago também. Se inscreva no canal dele. Siga ele nas redes sociais. Também se inscreva aqui no Trend, ativa o sininho e segue também no Instagram e no TikTok também. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Beijo. Um abraço. Deus abençoe, prosperidade e saúde perfeita para todo mundo.